Olá, essa é mais uma videoaula de filosofia. Hoje o nosso tema será a origem da filosofia. Você sabe qual é a origem do filosofar? Por que os homens filosofam? Por que o mundo existe? Por que ele é do jeito que é? Qual o sentido da vida? Quando fazemos este tipo de pergunta, estamos começando a filosofar. Filosofar é buscar uma explicação que dê sentido às coisas da vida. É uma busca sem fim. Essa atitude, essa vontade de conhecimento e sabedoria surgiu na Grécia há cerca de 2.500 anos. Do taxista ao padeiro, da professora ao operário, todos podem ter a atitude de um filósofo. Basta ser curioso e querer ir fundo na busca da explicação das coisas. Mas como os homens explicavam a origem dos fenômenos antes do filosofar? Antes do filosofar, os povos antigos buscavam explicar o porquê das coisas através dos mitos. Através dos mitos, explicavam os fenômenos da natureza, os acontecimentos da vida. Veja esse exemplo de um mito indígena. Alguns deles acreditavam que o Sol e a Lua eram deuses irmãos, que durante o eclipse da Lua, eles contavam que ela era devorada por um dos espíritos da floresta, a onça. Bonito. Mas a lua reaparece depois do eclipse, não é? A onça colocava ela pra fora? Não, segundo os índios, o Sol conseguia recuperar os ossos da Lua e, utilizando a sua própria divindade, ressuscitava seu irmão mais novo. Os mitos indígenas explicam a origem do mundo, das mulheres, dos astros, enfim, de tudo que existe na face da Terra. É o sentido da existência. Todos os povos antigos criaram mitologias para explicar os seus fenômenos. Explicar a origem da vida, por que se organizavam, como viviam, a origem das cidades, a origem de tudo que existe. Os gregos não foram diferentes. Vamos ver esse mito grego? Vamos pensar um pouco. Há muito tempo, os homens não conheciam fogo. Viviam com frio, seus alimentos não eram cozidos. O fogo pertencia unicamente aos deuses. Um dia o fogo foi roubado e entregue aos homens. Os deuses, furiosos, resolveram castigar a humanidade. Criaram uma mulher, de nome Pandora, a quem foi entregue uma caixa cheia de coisas maravilhosas, mas que nunca deveria ser aberta. Enviada aos homens, Pandora, cheia de curiosidade, um dia abriu a caixa. Dela saíram as doenças, as pestes, as guerras e a morte. E foi assim que o mundo dos homens ficou cheio de males e desgraças. Esse mito explica a origem dos males que afligem a vida dos homens. Mas este não foi inventado por um povo indígena do Brasil. Ele é a criação dos gregos antigos. É uma história com mais de 3.000 anos. Bom, os mitos eram uma forma de um relato, né? Uma narrativa, uma história, sempre no formato do ouvir dizer que, né? Que tinha como objetivo mostrar, oferecia um certo tipo de conhecimento para o grego comum, né? Sobre sua origem, né? Sobre os seus fundadores, né? Sobre os seus heróis, né? Sobre os deuses. Aí, agora que você já entendeu que existe filosofia e mitologia, vamos ver qual é a diferença entre os mitos e a filosofia. Vamos pensar assim. Tanto a mitologia quanto a filosofia buscavam uma explicação para os fenômenos e as coisas da vida. A primeira, a mitologia, usa a imaginação, enquanto a segunda, a filosofia, usa a razão. Mas tanto uma como a outra partem do mesmo lugar, que é o verdadeiro espanto com o mundo. Quando o homem se espanta com o mundo, ele fica curioso, começa a indagar o porquê das coisas. Como será que os gregos deixaram de lado a mitologia e começaram a filosofar? Vamos lembrar o seguinte: uma hora, os mitos não eram suficientes para explicar os fenômenos do mundo. Por exemplo, você não acredita que hoje à noite tem eclipse porque a lua vai ser devorada por uma onça? Você quer outra explicação, não é? Pois então, passou-se a fazer uma investigação mais rigorosa dos fenômenos. Isso aconteceu na Grécia, 6 séculos antes de Cristo. Foi quando nasceu a filosofia, que em grego significa amizade pela sabedoria, ou
amor e respeito pelo saber. Os gregos foram os primeiros a buscar explicações dos fenômenos naturais sem a ajuda de deuses ou seres sobrenaturais. O filósofo Platão, por exemplo, já propunha novas explicações para os movimentos dos astros no céu. Os gregos compreenderam que um eclipse era um jogo de sombras no céu. Nós, ocidentais, costumamos dizer que a filosofia nasce na Grécia Antiga por volta do século V a.C. É quando as explicações do mundo deixam de apelar aos mitos, aos deuses, à religião, a lendas, e começam a procurar se fazer em termos da razão. Ou seja, começa a pergunta por quê? Por que isso aconteceu? Por que são as coisas assim? E quando começa a pergunta por quê, não para mais. A filosofia vai daí em diante sempre procurar explorar o porquê das coisas, dos fenômenos, das ações. Por que os gregos foram os primeiros a filosofar? Existe uma série de causas históricas para que isso acontecesse. A primeira delas é a questão da política. O fato dos gregos viverem nas cidades e de criarem um sistema de governo chamado democracia estimulou com que eles pensassem por si mesmos, com que eles, através da discussão e do debate, buscassem soluções para os seus problemas do cotidiano. Outro aspecto é que os gregos eram formados por 3 povos, os jônios, os dórios e os eólios, e através das viagens marítimas entre esses povos e o comércio estabelecido entre esses povos, os gregos foram desmistificando o mundo, criando uma pluralidade cultural e fazendo com que antigas histórias deixassem de serem verdadeiras, de serem tidas como verdadeiras. Por isso, eles começaram a buscar outras explicações mais racionais para o mundo. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, aprendemos sobre a origem da filosofia. A filosofia nasce do nosso espanto com o mundo, da vontade de explicar o porquê das coisas. Você viu que a mitologia também é uma maneira de explicar o mundo, mas de um jeito fantasioso, com a ajuda de deuses e entes sobrenaturais. A filosofia nasceu na Grécia como uma tentativa de explicar o mundo de uma maneira mais racional. Seu significado em grego é amizade pela sabedoria, ou amor e respeito pelo saber. Cada um de nós é filósofo quando busca respostas para suas questões e problemas. Mas o filósofo é amigo do saber, não o dono do saber. Ele sabe que nunca vai encontrar a verdade ou a explicação definitiva das coisas. Ele sabe que jamais vai saber tudo. Certas atitudes fazem um filósofo, assim como o seu Sócrates. Reflexão, curiosidade, ser questionador, às vezes ser radical. O que quer dizer ir até as raízes, até o fundo das coisas. Gostaram? Aguardo vocês nas nossas próximas videoaulas.